Agora eu vou testar o livro. Tem que Pega o celular e coloca o celular silencioso. enviar a solicitação para alguém, não? Ah, vai filmar só por esse mesmo. Já tem o pessoal. O povo começou a chegar. Quem foi que chegou? Olha aí. Bota aí no grupo aí. Fala que a gente já começou na faculdade. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente começa a live rapidinho. Só avisar aqui ao povo aqui do grupo. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente começa a live rapidinho. Só avisar aqui ao povo aqui do grupo. O som tá saindo legal. Tá bom. Agora eu tô abaixo dele. Deixa eu começar. 3% destino ao atenção. 72. Falou no grupo? Isso. Eu vou tirar o meu. Senão fica a gente repetindo. E aí, vou estar falando. Botou no computador? Já. Botou? Eu tirei. E eu vou começar? Eu vou esperar ainda. Espera um pouco. Chega mais. Tem 19, 10 pessoas, 11. Tem 11 pessoas. Espera um pouco, vai entrar mais. Só do grupo é 23. É? 15 cada grupo. Avisou aí? Já tá avisado, só estamos esperando o povo entrar. Não, vai entrou. Mas é bom a gente começar, né? Que tá no horário. 7 horas. Então vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Felipe e eu tô aqui ao lado do meu colega Bruno e Wagner. E hoje vamos falar para vocês um pouco sobre o tema farmacocinética clínica, né? E somos do sexto semestre de farmácia noturno da Unifax. Bom, iremos iniciar falando um pouco do conceito de farmacocinética clínica, que é uma disciplina que emergiu, né, a partir da década de 60, cujo seu objetivo é estudar o percurso pelo qual o fármaco faz até o organismo, desde a sua absorção, distribuição, né, metabolismo e excreção do medicamento. Bem, não podemos falar da farmacocinética clínica sem falar da monitorização terapêutica de fármacos. Por quê? Porque a monitorização envolve toda a parte da farmacocinética. Como muitos de vocês sabem, em todo tratamento, todo paciente que você vai realizar uma monitoração terapêutica de fármacos, você tem que envolver a farmacocinética clínica justamente para fazer uma boa terapia, você obter os resultados que você espera, que é a melhoria do paciente. Para isso, ao longo dessa live, a gente vai debater vários assuntos que englobam tanto a parte da farmacocinética como a parte do gerenciamento da monitorização terapêutica de fármacos. Bom, e aí a gente vai ver também o porquê utilizá-lo, esse processo, né, nos pacientes. Né? Esse processo é bastante utilizado para ter uma análise, né, melhor do paciente que está doente, né? Desde a sua administração do fármaco aos
órgãos, desde a sua administração de um fármaco até a sua excreção, né, do seu corpo. Então há uma análise, né, para esse processo inteiro, né? O paciente tem que ficar em observação, né, no decorrer da sua patologia, para ver todo o processo, se está tendo melhorias ou não, e aí aplicá-lo melhor, né, o medicamento no paciente doente, e assim no fim chegar ao seu resultado do processo. Bom, e falando da farmacocinética clínica, o percurso que o fármaco percorre até chegar ao organismo é um pouco complexo, porque acontecem vários fatores, vários processos, né, como a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. E esses fatores eles fazem com que diminua a concentração, né, do fármaco, alterando a concentração nos tecidos e fluidos. É isso aí que na farmacocinética existe alguns modelos, né? Um deles é o PK, que é um dos modelos mais utilizados, né? Que além de ser um dos mais conhecidos e mais utilizados, o modelo do PK ele é compartimentais, né? Ele é de compostos por compartimentos centrais e compartimentos periféricos. O que o Felipe está dizendo é que, assim, na parte de distribuição, o fármaco ele não se distribui de maneira igual no corpo. Ele tem uma certa proporção. Isso vai depender muito de gorduras, de tecidos, quais sítios ele consegue se conectar, né, o receptor. Exatamente. Isso vai depender de uma série de fatores com que vai fazer com que a distribuição desse fármaco seja perfeita, seja boa, vai atingir o local específico para a ação daquele medicamento. Porque isso no que o Felipe está caso, dizendo. o PK ele prediz o efeito da droga no organismo a partir da concentração do fármaco no sítio ativo. E no sítio ativo, a depender do estado do equilíbrio. Bem, continuando com a parte de monitorização, o objetivo terapêutico é aperfeiçoar o emprego do fármaco, evitando ou detectando processalmente a ocorrência dos níveis tóxicos ou subterapêuticos. O que quer dizer subterapêuticos? Quando você não obtém o resultado esperado numa terapia, isso aí é subterapêuticos. Então a monitorização permite ainda constatar a aderência do paciente ao tratamento e identificar interações medicamentosas imprevistas. Por exemplo, tem medicamentos que você está em um determinado tratamento com o paciente e tem 4, 5 tipos de medicamentos. Você não pode atribuir um medicamento a esse paciente sem antes ver os outros medicamentos que está tomando, porque pode ocasionar do medicamento novo vir causar uma impotencialidade daquele outro medicamento que já estava usando. Então, isto é o objetivo de uma boa interação medicamentosa. E não esquecendo, né, que na farmacocinética clínica existem 3 etapas, né? Que é a pré-analítica, né? A analítica e a pós-analítica. Onde a pré-analítica ela é a fase onde coleta o sangue de um paciente, né, para aí poder avaliar. E também temos a analítica, né, Wagner? Que é uma fase que utilizamos técnicas analíticas, né, bem sucessivas, com o intuito de... Como é que se fala aquele nome? Nessa fase analítica, o que o Felipe quer dizer é o seguinte: o médico vai pegar resultados de exames laboratoriais, até mesmo para chegar ao diagnóstico desse paciente, porque o médico não tem como simplesmente passar um medicamento para o paciente só pelo que ele acha. Ele vai coletar os dados que o paciente informa para ele, os dados que o laboratório também envia, para a partir desses dados colocar um tratamento específico para determinada doença que o paciente venha a ter. E também, para finalizar, tem a fase pós-analítica. É onde se observa os resultados da terapia, né? Os resultados de efeitos de medicamentos que o paciente
estava usando, e através dessa fase pós-analítica é que você vê, o médico vê se o paciente vai ter alta ou se vai continuar com o tratamento para poder ter um relatório melhor do paciente. E também através da pós-analítica que podemos calcular, né, o PK ou o PK-PD, que daí, desse cálculo, o médico pode chegar a gerar um relatório. Isso. E dessas três análises, né, que é a pré-analítica, analítica e a pós-analítica, né, que aí o médico pode chegar, né, à finalidade de saber onde aplicar, onde realizar, em que paciente realizar essas análises, né? Então entra aí a idade, né, entra a massa corporal, entra o consumo, né, do etanol, né, se a pessoa está bebendo alguma bebida alcoólica ou não, né, a quantidade de bebida alcoólica está na corrente sanguínea, né? Então assim, se a pessoa é mais idosa ou é mais novo, se é uma criança ou um adulto, né, se tem já uma patologia, se está gestante. Então toda essa análise, né, entra nesse tipo de pessoas, né? Exatamente. Se a pessoa tem alguma patologia, se tem uma infecção, se tem uma queimadura, então entra essa análise para poder aplicar melhor esse medicamento, né? Então é porque na verdade o que Bruno quis dizer, resumidamente, é que o PK e o PD ele permite uma administração terapêutica medicamentosa bem otimizada. Como o Bruno vinha falando aí, na parte de monitorização terapêutica de fármacos, tem algo bem interessante também. Qualquer pessoa pode fazer uma monitorização de fármacos? Não, claro que não, né? Isso é melhor realizar por profissionais da área de saúde, um farmacêutico, um enfermeiro, um médico, apesar de ser algo simples de se fazer, né? Mas não é qualquer pessoa que deve realizar. Inclusive, a monitorização terapêutica de fármacos, ao nosso entendimento, você pode fazer com qualquer medicamento. Porém, pelo CRF, né, pelo CFF também, os medicamentos que estão típicos para ser monitorados são antibióticos, antirretrovirais, antiepiléticos, antineoplásicos, antidepressivos, cardioativos. Aí você pergunta por que essas classes de medicamentos. Claro, essas classes de medicamentos você vai fazer uma monitorização porque você não vai tomar simplesmente 1 ou 2 comprimidos e parar o tratamento. Isso daí são medicamentos, por exemplo, os antibióticos. É uma classe de medicamentos que você vai tomar por um tratamento. O mínimo de um tratamento seria com azitromicina, por exemplo, que de 3 a 5 dias, mas uma amoxicilina já é de 7 a 14 dias, dependendo do tipo de infecção. Então você tem que acompanhar, fazer uma monitorização para saber se aquele antibiótico está tendo resultado na infecção, se realmente está melhorando, a eficácia desse medicamento vem sendo constatada, até para o médico poder ver se vai dar continuidade ao tratamento para completar o quadro de dias de uso, ou se vai substituir por outro antimicrobiano. Por isso deve-se realizar o gerenciamento terapêutico de fármacos, para você ver a eficácia do medicamento. Não simplesmente por dizer assim, eu vou fazer para contar os dias. Não, você vai fazer uma observância, passo a passo, como você está se sentindo, se está tendo êxito, se aquela bactéria está sendo eliminada realmente, se o fármaco está tendo o poder de neutralizar aquela bactéria e se a infecção ela reverte o quadro, né? Porque na verdade a farmacocinética clínica ela tenta ao máximo ter eficácia e diminuir os efeitos colaterais, os efeitos adversos. A fase pré-analítica, como citamos anteriormente, é justamente para isso, envolver a farmacocinética clínica na monitorização terapêutica de fármacos,
para que você faça toda uma análise antes do medicamento que vai se usar, o efeito esperado, a questão de benefícios e malefícios. Se o medicamento vai trazer mais benefícios do que malefícios, vale a pena se usar esse medicamento? Vale a pena, claro, né? Agora, se o medicamento vai trazer mais riscos à saúde do paciente, então você vai estudar outro fármaco para se aplicar àquela determinada doença. Entendeu? Monitoramento de fármacos? Tem no copo aí. Ó. Fala aí, Wagner, essa parte. Do monitoramento sobre fármacos. Bem, ainda vamos dar continuidade aqui com a fase analítica e pré-analítica. Por exemplo, o médico, quando vai fazer essa análise de qual medicamento se aplicar ao paciente, ele recolhe dados laboratoriais, pede exames. Para que isso? Para dar informação relevante para o diagnóstico e conduta do paciente com suspeita a ter tomado overdose de fármacos. Por exemplo, quando se fala em automedicação, por que a gente não deve tomar um medicamento sem antes consultar um farmacêutico ou um médico? Porque a gente não tem o conhecimento se aquele medicamento vai servir realmente para o que eu tenho, para o que eu sinto. Muitas vezes eu penso que eu tenho só uma inflamação na garganta, mas não é uma inflamação na garganta simplesmente. Uma bactéria que já ocasionou ali e já é uma infecção. E eu penso que eu estou só com uma inflamação, quando na verdade eu estou com outra doença. Aí eu vou e tomo um anti-inflamatório. Muitas vezes pode até diminuir, mas não vai servir. Então, por isso o médico pede dados laboratoriais para ter essa noção de qual medicamento vai prescrever para o paciente. Além disso, isso serve também para fornecer informação do paciente que ele vem usando, porque através desses exames vai detectar se o paciente fez uso de outra droga ou não, porque muitas vezes o paciente fica até com vergonha de dizer: eu tomei uma amoxicilina, eu tomei uma dipirona, porque ele já sabe que está errado, porque se ele tomou aquele medicamento, o médico vai dizer para ele: se você já está tomando isso, para que você veio até mim? Então, na verdade, o que se acontece é isso. Você pede esses exames para ter certeza que aquilo que o paciente falou é verídico e também para prescrever um medicamento correto, para se avaliar os riscos de um determinado antibiótico. Muitas vezes ele já usou, vamos supor, amoxicilina, já criou resistência para a bactéria. Então, se o médico vai lá e prescreve logo uma amoxicilina, não vai adiantar, porque muitas vezes a bactéria já está resistente àquele antibiótico. Por isso é tão importante a presença de dados laboratoriais, como também todas as informações que o paciente vai passar para o médico. Isso. Também é importante essa questão de monitoramento, que quando o paciente está com certos sintomas, ele vai até um hospital e é internado por esses sintomas, né, o médico ele vai começar a fazer essas análises laboratoriais, né, para descobrir o que o paciente o que está ocorrendo no paciente, né, por que está ocorrendo aquilo, e aí através dessas análises laboratoriais aplicar o fármaco correto, e aí para tentar curar essa patologia, essa doença essa enfermidade que está no paciente. Então, tem esse monitoramento do fármaco. Você faz o médico passa um fármaco para aquela patologia e muitas vezes não reage. Aí o médico vai fazendo mais exames laboratoriais e aplicando mais antibióticos diferentes para tentar chegar à cura daquela patologia do cliente, né, do paciente. Então, funciona mais ou menos dessa forma. E também não esquecendo, né, que no monitoramento de fármacos temos a TDM, né, que o principal objetivo, né, é apresentar os principais conceitos sobre o trabalho farmacocinético clínico e suas aplicações em forma de revisão de literatura, que é o objetivo da TDM.
no monitoramento. Temos uma pergunta aqui a respeito sobre a dosagem, se deve ser alterada a depender do paciente. Geralmente a questão de dosagem, isso é estudado quanto ao procedimento do paciente. Se o paciente ele apresenta melhoras até certo ponto, então você deve manter aquela dosagem, porque está tendo efeito benéfico. Porque você não vai diminuir uma dosagem sem ter terminado ainda o tratamento. Você deve retirar o medicamento quando você obtém êxito. Aí quando você tem êxito naquela cura de certa doença, de certa infecção, de certa bactéria, aí você diminui a dosagem e retira esse medicamento. É tanto que observamos que tem médico, por exemplo, que eles gostam muito de colocar doses muito altas de medicamentos. Mas a indústria já se fabrica aquelas miligramas, 30, 40, 60 miligramas, já para ser adequada àquela quantidade. Agora, claro, de acordo ao estado do paciente, a função renal, ao fígado, né? De acordo às funções metabólicas, aí o médico faz uma variação, a fracionação dessas dosagens, porque o corpo não permite que aquele paciente tome determinadas dosagens já fabricadas pela indústria. Então, por isso que acontece esse fracionamento. Mas isso aí, é claro, o médico vai observar através de exames, como eu citei anteriormente, a questão do corpo do paciente, as funções dos rins, se os rins estão funcionando perfeitamente, porque tem muitos medicamentos que são pesados, tem um índice de toxicidade muito elevada. Então, isso é uma série de fatores que você tem que, antes de prescrever, na fase pré-analítica, observar, até mesmo para não colocar uma dose muito alta e o paciente até vir a óbito. Isso é muito comum. Excelente pergunta, gostei e espero que surja mais até para a gente poder debater. Afinal, estamos aqui compartilhando conhecimento e aceitando sugestões também, aceitando dúvidas, perguntas, para a gente poder interagir. Isso, e também nessa pergunta e no contexto do Wagner, é muito importante também nessa dosagem, a gente não pode esquecer como já foi falado no começo, do paciente, né? Se o paciente, a idade do paciente, se o paciente é obeso ou não é, então tudo leva em consideração essa dosagem, né? Se é um pouco a mais, um pouco a menos, essa dosagem para ser adequado para o paciente. Então entra também na análise da situação do paciente na atual, na questão de saúde. Se é um problema, já vem já tem. É como diz aquele ditado, né? Não é, o veneno não é o remédio, sim a dosagem. Isso. Então, dando continuidade aqui, temos uma questão também a colocar sobre a melhoria, porque a gente precisa ter ainda melhoria na parte de monitorização de fármacos, porque a gente precisa melhorar ainda mais. Isso vai desde respeitar os horários, que eu acho que é uma questão muito importante, porque se a gente quer obter o efeito que a gente tinha previsto lá no início da terapia, a gente tem que obedecer os horários. Isso é muito relevante, porque o tempo de meia-vida do medicamento vai depender da obediência desses horários. Se a gente deixa para tomar com 2 horas depois, o nível de efeito desse medicamento já vai estar bem diminuído. E se a gente quer que o medicamento permaneça com um certo efeito no corpo, a gente tem que obedecer esse horário. Se ele é para tomar de 8 em 8 horas, a cada 8 horas a gente tem que estar tomando esse medicamento para manter o efeito naquela potencialidade. Porque muitas vezes, o que acontece? O nosso corpo, a depender da dose que esteja no organismo, vai reagir de maneira diferente. Então, para um bom funcionamento, para a melhoria do quadro clínico do paciente,
tem que manter aqueles horários respeitados para ter o efeito justo, certo. Então, isso é extremamente importante e, assim, até em hospitais tem se observado que a questão dos horários ainda é muito precário, até mesmo pela relação da equipe estar se atentando, o medicamento, não deixar faltar, porque a falta do medicamento ali próximo ao paciente pode até acontecer isso. A pessoa, o técnico ou o enfermeiro que está cuidando daquele paciente não vê o medicamento e não olha na prescrição. Aí pensa que aquele medicamento não está fazendo mais uso, mas continua lá na prescrição do paciente. Então, isso é de extrema relevância a obediência do horário do medicamento. Você acha que poderia melhorar em alguma outra coisa a monitorização terapêutica de fármacos, Felipe? Bom, é como você falou, um dos pontos mais tocantes, né, em questão de horário, né? Que às vezes a pessoa não segue, às vezes não, tipo, vamos dizer, às vezes a pessoa não é bem informada, né, pelo o profissional de saúde, às vezes não explica, às vezes não tem paciência, chegar, a paciente fala de 8 horas, 6 horas, e às vezes acaba que às vezes uma pessoa toma demais, e às vezes chega no pico, né, no pico máximo, às vezes até a dosagem pode fazer mal. Isso. Ou às vezes também a falta de informação, de enxergar o paciente e falar que o remédio de 8 em 8, 12 em 12 e acaba tomando de 10 em 10. E aí o tratamento nunca tem aquela eficácia que o paciente espera, né? Isso é muito importante, porque dependendo da localidade, né, da região que o paciente esteja, né, que a pessoa esteja, a informação é muito precária, né? Então, se ele busca um médico, se ele vai no hospital e a informação não chega correta para ele, praticamente, de grosso modo, desenhado, ele vai estar sempre tomando o medicamento errado, na sua hora errada, né, com a sua posologia errada. Então, não vai ser eficaz, como o Felipe falou, né, na sua patologia, na sua doença ali atual, e ele vai acabar retornando para o médico, né, para o hospital, nisso gerando mais custos também para o município, para o hospital, se for um SUS, se for um particular, né, vai gerar mais custos e aí e não vai ser eficaz para aquela cura. Sempre a maioria vai estar retornando, né? Ele não toma direto, sem né? Sem contar que mesmo o paciente retornando, às vezes continua a mesma falta de informação. Isso. E às vezes acaba nem o tratamento nem ficar uma coisa prolongada. Isso. Se não mudar então, todo só retornando ao médico, o remédio não faz efeito, aí muda de medicamento, e sendo que acaba que o médico não dá a informação correta, né? Para aí tomar a posologia certinha. Maristela está fazendo uma excelente pergunta aqui. Se o paciente esquecer de tomar o medicamento no horário, pode tomar todos juntos no próximo horário? Eu entendi aqui que você perguntou se estivesse tomando mais de um medicamento, né? E também entendi pelo modo, por exemplo, eu só estou tomando nimesulida. Eu esqueci de tomar 8 da manhã. Se eu posso tomar 2 agora às 8 da noite. Não, você vai tomar só um, porque isso é a questão do horário. Se você tomar 2, vamos supor que a nimesulida que você esteja tomando seja de 100 mg. Aí você vai dobrar a dosagem para 200 mg, sendo que 200 mg seria em um tempo de 24 horas. Exatamente. Aí você estaria aumentando a potencialidade do medicamento. Na verdade, o remédio ele tem um tempo, né, necessário para até atingir aqueles 100 mg que ele vem na concentração. Ou seja, no caso, o que ela quer dizer que tomando os 2 se vai recompor o que ela perdeu o horário. Isso. Aí, no caso, iria, além de ter uma superdosagem, né? Às vezes poderia até fazer mal ao paciente. Isso. Aí, para sua resposta, para sua pergunta, a resposta é não. Por que não? Porque você, tomando os 2 medicamentos, tomando os 2 comprimidos, como o Felipe disse, como eu já disse também, você vai estar dobrando a dosagem e até mesmo a questão do tempo. Você não vai simplesmente
recuperar o tempo perdido, esperando que o efeito faça o efeito de 200 miligramas naqueles 2 comprimidos que você tomou. Não, porque tem o tempo que ele vai atingir o nível máximo, os 100 miligramas, 200 miligramas. Então você tem que respeitar direitinho e tomar só um. Por exemplo, o anticoncepcional. A mulher, o que é que pede a bula? Quando você esqueceu de tomar um dia anterior, você toma imediatamente o comprimido e no próximo dia você vai tomar seu ciclo normal. Não é obrigado você tomar o dia de ontem e o dia de hoje, os 2 comprimidos. Você vai tomar só um comprimido porque você esqueceu de tomar o dia anterior e dar continuidade normal ao seu ciclo. E na verdade o que a nossa colega perguntou se resume no que a gente acabou de explicar sobre o monitoramento de fármaco, que como era a dúvida dela, é o que a gente acabou de explicar, que a falta de informação, que às vezes o médico nem chega para falar assim, você esqueceu do horário, não tomar, não repor, que você ficou perdido em apenas em um horário. Então Exatamente. uma coisa liga a outra, né? Aí tem a questão também dos benefícios econômicos. Bruno já até comentou anteriormente a questão do benefício que tem em se realizar a monitorização terapêutica de fármacos. A questão do tempo de internação, como o Bruno falou, um paciente que leva 1 mês ou 2 meses, aí você diz, mas vai ficar 2 meses internado no hospital? Tem pacientes que ficam 2 meses internado no hospital. E por que isso acontece? É porque o paciente não se recupera rápido? É porque o paciente não tem eficácia ao tratamento? Muitas vezes mas também é por conta da equipe que está tratando. Não tem ali um estudo bem feito, com a equipe bem coordenada, com o farmacêutico presente, o médico. A equipe está junto ali para observar aquele quadro do paciente. Fazer com que esse paciente passe menos tempo possível no hospital. Ele passando menos tempo no hospital, ele vai gerar menos custo para o hospital, vai se gastar menos luz do hospital, menos comida, menos medicamento. Como nós sabemos, a farmácia corresponde a uma boa fatia da pizza, né? A farmácia consome muito da verba que vem para o hospital. Mas a farmácia também é a principal ferramenta para se diminuir os custos do hospital. Porque se você fazer um bom gerenciamento de fármacos, você fazer uma boa terapia ao paciente, ele vai sair mais rápido do hospital, causando economia, gerando economia para o hospital. Então, ao mesmo tempo que a farmácia tem um gasto muito grande ao hospital, ela também gera economia para o hospital. Outra questão que a gente está falando era a duração do tratamento. Quanto ao tratamento sendo certo, bem estudado na fase pré-analítica, na fase analítica e após-analítica, né? Isso gera benefícios econômicos para o hospital. O consumo de medicamentos, que eu vinha citando aqui. Se o paciente passa menos tempo no hospital, ele vai consumir menos medicamento. Então, isso tudo vai se agregando ao montante que acaba gerando lucros. Não digo nem lucros, gerando economia para o hospital. Usei a palavra errada, mas vim recorrigindo aí. Ele gera uma economia para o hospital. Então, isso é muito importante a gente colocar a questão do benefício econômico na parte de gerenciamento de fármacos. Israel pergunta aqui, se o medicamento for de liberação prolongada e, no caso, um idoso esquecer de tomar novamente, o que fazer? Se ele for de liberação prolongada e um idoso esquecer de tomar novamente, o que fazer? Bem, o próprio nome já diz, de efeito prolongado, ele quer dizer que vai passar mais tempo no corpo. O efeito dele vai ser mais prolongado. Não quer dizer que você não vai tomar aquele medicamento no horário. Ele vai ter que ser respeitado o horário. Por exemplo, tem uma metformina que ela é de liberação prolongada. Então o médico pede para se tomar 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia.
ele vai continuar tomando aquele medicamento como sempre tomou, no mesmo horário. Por mais que ele tenha esquecido, ele vai continuar tomando naquele mesmo horário. Até porque o medicamento ele já tem a liberação prolongada, ele já é para passar mais tempo no organismo da pessoa. Então não é para questão de dizer assim, por ele ser prolongado, eu esqueci, não tem problema. Tem problema. Porém, que nem Felipe disse, ele vai durar mais tempo no organismo, não vai lhe causar mal em se esquecer de tomar somente uma dose. Mas claro que isso não pode acontecer direto, porque a eficácia pode diminuir e você pode ter, a exemplo da metformina, o seu nível de glicose pode aumentar se você colocar isso como hábito de estar esquecendo ou tomar em horários inadequados, né? Exatamente. Espero ter respondido a sua pergunta aí, Israel. E tem mais alguma para responder? Agradeço pelos parabéns, Israel aqui está comentando parabéns pra gente. Obrigado a todos aí. Eu não vi aqui a professora comentar nada. Eu gostaria que a professora fizesse alguma pergunta ou interagisse com a gente. Já falou alguma coisa? Até agora não. Então vamos ver aqui outro tópico que a gente selecionou, que é muito interessante. A gente comentou muito sobre antibiótico, mas tem uma classe muito importante também, que é a questão de antidepressivos. E em torno a esse meio de pandemia, a gente tem ficado muito assim recluso em casa, as nossas atividades de lazer têm diminuído bastante. Então, certamente, por base minha, né, eu creio que tenha se aumentado até o uso de antidepressivos, até pela questão do estresse também, né, ter ficado mais frequente de uns 6 meses para cá. Então, quem faz uso de antidepressivo, como se realiza essa monitorização terapêutica de fármacos? Geralmente, a maioria dos especialistas é psiquiátrica, mas claro, os familiares vai estar em torno da pessoa até para comentar com o médico, o psiquiatra, os níveis de estresse da pessoa, o comportamento dela e se aquele medicamento está deixando a pessoa relaxada, mais tranquila, ela está podendo fazer as atividades dela normal, porque quando a gente toma um antidepressivo, a gente se torna dependente dele. É um medicamento que na maioria das vezes é contínuo, direto, para sempre. Se torna um vício, né? Aí... É porque a droga causa dependência. O nosso organismo fica dependente daquela droga. E é muito difícil você começar a usar um antidepressivo e logo imediatamente tirar ele, descartar do seu uso. Só se for um milagre mesmo. É muito difícil você começar um tratamento para depressão e você dizer assim, não, 3 meses vai acabar, você não vai usar mais. Se o médico falar isso para você, você é sortudo, ou então ele quer lhe enganar, porque é muito difícil mesmo, porque o medicamento causa dependência. Por exemplo, para você dormir, você vai tomar um diazepam, um clonazepam, um bromazepam. Se você, com 1 semana de uso desse medicamento, parar, pode ter certeza que as próximas 3 noites você não vai conseguir dormir como você dormia quando estava tomando esse medicamento, porque o seu organismo vai sentir falta daquele medicamento para poder dormir. Então é uma questão muito colossal, muito importante a gente colocar essa ideia do uso correto, a monitorização. E a gente, quando vai para uma revisão com um psiquiatra, que quem faz essa monitorização, na maioria das vezes, para antidepressivos é o psiquiatra, geralmente é em torno de 45 dias, 90 dias. Então, isso é muito tempo para uma pessoa que faz o uso todos os dias voltar ao médico. Por que eu digo muito tempo? No decorrer desse intervalo, se o paciente não tomar o medicamento corretamente, vai haver alterações
comportamentais para ele. Então, o médico tem que estar a par disso, até para estar orientando o paciente e a família de que ele não deve parar de fazer o uso sem antes passar pelo médico, para o médico avaliar se deve ou não tirar aquele medicamento do uso, interromper o tratamento, ou mudar o tratamento, ou não fazer mais o tratamento. Mas isso deve-se ao médico, que é quem faz o diagnóstico do paciente. E além de o organismo ficar dependente, né, por causa desses remédios, para ansiedade, para antidepressivos, tem a questão também psicológica, né? Que às vezes a pessoa acha que se parar de tomar aquele remédio, ela não vai voltar a dormir, que acha que para a vida toda ela só vai conseguir dormir ao uso do medicamento. Então é uma questão bem complicada, esse tipo de medicação. O desmame pode causar algum transtorno. Foi exatamente isso que a gente estava falando. Ela já colocou como uma pergunta, mas justamente já dando a resposta. Que a interrupção do tratamento, seja ele qual for, sem ser comunicada ao médico ou que tenha sido feita pelo médico, isso pode gerar outro transtorno, outro quadro grave para o paciente. Tem outra pergunta aqui, deixa eu só ver aqui. A professora colocou aqui para avisar que ela está vendo. Então, se está vendo, eu estou gostando. Eu só gostaria que a professora fizesse alguma pergunta, ou se não é necessário. A gente queria mais participação de vocês, até porque é um conteúdo muito bacana, um conteúdo extenso, mas ao mesmo tempo, assim, dá para a gente resumir ele e ficar de uma maneira muito mais didática, muito mais comunicativa, melhor de passar para o público, né? Outra questão importante Bruno falou aqui em quais populações pode se realizar a monitorização terapêutica de fármacos. Ele colocou também o grupo de gravidez de mulheres. É uma população muito importante de se falar e que pouco é falada pela nossa área de farmácia. Na verdade, quando se trata de gravidez, não se trata somente da mulher. Por que não se trata só da mulher? Porque ela está levando outra vida ali e que é totalmente desconhecida para quem está fora. Tem que ter muito cuidado, tem muitos medicamentos que a mulher não deve tomar no período de gravidez, porque o corpo da mulher é quem vai levar todos os nutrientes para a criança. Então, ou seja, se a mulher toma um medicamento forte demais, também vai para o organismo da criança através do cordão umbilical. E isso pode ocasionar consequências gravíssimas lá na frente, né? Isso pode gerar até mesmo um aborto prematuro. A pessoa não vir realizar sua gravidez, sua gestação, os 9 meses certinho. Então, tem que ter um certo cuidado na prescrição para mulheres grávidas, porque nem todas têm conhecimento do que se pode ou não. Eu até aconselho sempre, antes da mulher tomar qualquer medicamento, pedir a orientação do farmacêutico e do médico, e até ela mesma verificar os riscos que esse medicamento vai causar para ela enquanto grávida. Porque se a gente simplesmente, tome aqui, a mulher está com azia, ela está grávida, chega na farmácia, antes da gravidez ela já tinha costume de tomar um Sonrisal, um Gastrol, qualquer outro medicamento que viesse combater a azia dela ou a queimação. Mas ela tem que ter o cuidado de ver realmente o risco que aquele medicamento vai causar para o bebê.
porque não é simplesmente a azia por ser dela que não vem provocar um mal no feto. Então isso deve se atentar muito para esse grupo de população. Então é daí que entra o tema monitoramento, né? Que é preciso levar a informação ao paciente para ela conhecer o que é de benefício e o que é de malefício, tanto na gravidez como em qualquer doença que o paciente esteja, né? E que muitas vezes falta informação, né, ao paciente, ou questão de arrogância, ou de não querer ter paciente, de explicar ao paciente a posologia, o que é preciso fazer, o que não deve ser feito. Anteriormente, eu citei também a questão dos medicamentos quanto ao nível da doença hepática ou renal. É outro grupo também de pessoas que se atenta muito à realização da monitorização, porque a maioria dos fármacos são excretados através do rim, né? Tem a biotransformação que acontece no fígado. Então essa pessoa que tem já um fígado bem fragilizado, por exemplo a cirrose, você deve escolher um tratamento em que o medicamento não passe muito pelo fígado, já tenha logo, tipo, por exemplo, efeito sistêmico direto, por via intravenosa, a via intramuscular, uma droga que venha causar menos prejuízo ao fígado desse paciente, uma droga que venha causar menos prejuízo ao rim desse paciente, até porque se a pessoa já está ruim, aí vai tomar um medicamento que vai necessitar muito do rim, vai necessitar muito do fígado, isso você pode melhorar de um lado, mas vai agravar de outro. Então esse paciente vai continuar ali, na peleja, vai melhorar de uma doença e adquirir outra. Então a monitorização do fármaco é muito importante para isso, e a farmacocinética clínica também, que justamente a farmacocinética clínica é que você vai realizar toda a farmacocinética antes para depois vir fazer a monitorização. Porque se você não fizer uma boa farmacocinética clínica para o paciente, pode ter certeza que você vai ter que se desdobrar para realizar uma boa monitorização e obter êxito com esse paciente. Mais alguma pergunta? O professor aqui colocou a atenção farmacêutica. É muito relevante isso, né? A atenção farmacêutica, ela está diretamente ligada à monitorização. O farmacêutico hospitalar, por exemplo, ele tem mais contato com o paciente do que um farmacêutico de drogaria. Na verdade, o farmacêutico de drogaria há mais contato com o número de população, mas com o paciente mais grave, o farmacêutico hospitalar tem contato mais frequente. Por que eu digo mais grave? Porque o paciente que vai para a farmácia comercial, ele está sentindo coisas leves, ou já passou por uma policlínica, já passou por um postinho de saúde, e o médico simplesmente não internou, ele liberou. Então, o farmacêutico de drogaria comercial, ele tem um contato com maior número de pessoas, porém pessoas com doenças menos graves. E o farmacêutico de hospital, o farmacêutico hospitalar, ele tem um contato com pessoas com doenças mais relevantes, doenças mais perigosas. Por isso, o farmacêutico hospitalar, ele tem uma visão melhor dessa monitorização. Ele vai estar acompanhando todo o processo e até mesmo dando sugestões ao médico para um melhor tratamento. Isso, também nós quanto farmacêuticos, né, na farmácia comunitária, sobre esse assunto, a gente pode diminuir bastante esses problemas que vai para o hospital, né, vai para o médico. Se só com uma boa informação que a gente passar para o cliente, se ele estiver sentindo alguma coisa, a gente saber, né, passar essa informação correta, claro, até onde
nos cabe, né, que a gente não pode estar indicando nada além do doutor, além do médico, né? Então tem que, se o paciente chegar até a farmácia comunitária e ter essa atenção farmacêutica bem aplicada para o cliente, reduz bastante como é que eu posso dizer? Reduz bastante o quadro clínico do paciente, né? Como eu disse, a informação chegando bem aplicada pode melhorar bastante o uso de medicamento, né? Pode vir a cura aplicada no paciente através da informação correta, muitas vezes explicando direitinho, tendo aquela informação, como eu posso falar? Muitas das vezes a população tem a farmácia comercial como um ponto-socorro, né? Às vezes deixa de ir diretamente ao médico e vai à farmácia. E daí também se tem a questão dos balconistas, né? Que às vezes também ajuda muito em passar a informação correta e até mesmo evitar que o quadro clínico se agrave. Também tem muito a ver. Voltando aqui para as perguntas, né, as dúvidas, Maristela, ela pergunta o seguinte: a via de administração do medicamento pode alterar os resultados desejados? Sim, sua pergunta é bem relevante e a resposta é sim para ela. Porque sim, como a gente tinha citado anteriormente, a questão de absorção, por exemplo, um medicamento que se toma em forma de comprimido ou líquido, ele vai ser mais lento do que uma via intravenosa ou uma via intramuscular. Então, há uma questão muito grande. Por exemplo, o uso de morfina. O paciente está sentindo muita dor, uma dor extrema. Ele tomando de via intravenosa, vai ser bem mais rápido o efeito do que tomando por via oral. Então, a via de administração interfere nos resultados sim. Você obtém um resultado mais rápido, você tem uma resposta mais rápida. Espero ter respondido sua resposta e se tiver mais, torne a perguntar. A gente tinha outra questão aqui também, em colocar pela questão de sexo. Envolve muito essa questão porque, como a gente sabe, nem todos os medicamentos que são para homens são também para mulheres. Então isso vai influenciar muito. Se é homem, se é mulher, você não pode simplesmente pegar um medicamento que é destinado para mulher e indicar para homem. Por exemplo, anticoncepcionais. Tem muitos homens que tomam para questão de espinhas, mas realmente vai servir para aquela espinha? Pode até servir, mas não vai lhe desencadear outra coisa agravante no seu corpo, porque é um medicamento destinado para interrupção da gravidez, para a mulher não engravidar. Então o homem vai e toma para outros benefícios, mas você tem que olhar muito a questão dos malefícios também. Por exemplo, vamos colocar aqui a testosterona, né? Muitas mulheres tomam em função de querer ganhar massa, tipo obter corpo, obter hormônios. Então isso é muito relevante, você está observando a principal indicação do medicamento. Porque se você simplesmente vir usar um medicamento que é para determinada população, determinada coisa, por mais que tenha medicamentos, tem medicamentos que têm muitas indicações, que servem para N doenças, para N coisas. Mas você tem que colocar isso como atenção. Você está observando o nível mais indicado daquele medicamento, para não estar tomando qualquer medicamento à toa. Isso.
Então, para a gente finalizando, né, que o horário já tá chegando ao fim, né, já está se findando, todo esse processo é muito importante, né, principalmente para o paciente, né, para a sua cura, quando o paciente está com uma patologia, né, para uma organização de saúde, quanto os seus gastos e benefícios, né, e para nós farmacêuticos, né, também é muito importante ter esse conhecimento para estar levando a informação mais correta, né, para o paciente, tá aí ajudando a classe da medicina, né, e buscando um ajudar o outro aí. Isso. Então, pessoal, foi um prazer, né? Passar um pouco do que a gente sabe para vocês. Então, só temos só a agradecer a todos vocês que tiraram um pouco do tempinho para debater com a gente, né? Antes de encerrar, Israel comentou aqui que estão prescrevendo cloridrato de metformina para emagrecimento. Na verdade, já vem essa questão há uns 5 anos. Desde que eu tinha farmácia, já chegavam pessoas procurando metformina para emagrecer. E eu simplesmente dizia, eu desconheço que sirva para emagrecer. Agora, se você estiver usando isso para emagrecer, eu sugiro que você procure um nutricionista, um médico, até mesmo para avaliar se realmente emagrece. Porque quando você faz um uso de metformina para emagrecer, você pode estar desencadeando uma disfunção no pâncreas, né? Uma disfunção no seu organismo. E fora que você vai estar usando um método que é incoerente para emagrecimento. Todos nós sabemos que o medicamento não é... A principal indicação dele não é emagrecer. O principal indicamento dele é combater a glicemia, combater o diabetes. Então você deve usar o medicamento de maneira correta e para a doença correta. E é que muitas das vezes utilizamos esses remédios para um benefício temporário. Tipo, naquele momento, tá? Mas mal sabe a gente que talvez mais para frente, né, esses usos de remédio que não é indicado para certa coisa, fazer mal lá para frente. Exatamente. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, né? Apesar que o público foi pequeno, acho que não passamos de 40 pessoas nos assistindo, mas enfim, bom, foi legal. Valeu a pena, foi bom passar esse conhecimento para vocês. Vou falar sinceramente, estava um pouco nervoso e até ansioso para começar logo, mas enfim, é normal, é nossa primeira participação em live, foi muito bom e espero que vocês tenham gostado. E para a próxima equipe que vem eu desejo uma boa apresentação, com certeza estaremos participando também, fazendo perguntas, até porque conhecimento passado gera mais conhecimento, gera mais sabedoria. E é muito bom, foi um prazer estar com vocês, uma ótima noite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigadão. Pode fechar.